Antes de darmos início, então, à nossa aula prática, eu preciso apresentar para vocês os materiais que normalmente a gente utiliza, então, para fazer as nossas peças. É óbvio que não vamos utilizar todos eles em uma peça só, mas eu trouxe aqui para vocês algumas agulhas e mostrar para vocês também um pouquinho da diferença, né? Aqui, nesse ladinho, nós temos as bem pequenininhas, que começam de 0,6 milímetros até a 1,75. Como vocês podem ver, a minha de 1,75 tá bem gastadinha, porque é a única dessas pequenas que eu utilizo, até agora, né, que eu utilizei. Mas, existem trabalhos, né, por isso que ela existe, mas olha só o tamanhinho dela, é bem pequenininha essa de 0,6 milímetros, né? Então, assim, nunca utilizei, mas eu tenho porque veio num kit, né? A que eu mais utilizo, então, é essa aqui, de 0,75, desculpa, de 1,75 milímetros, quando eu faço os meus sapatinhos de bebê. Aqui, daí também, depois dessas, nós temos as agulhas tradicionais, que são as mais utilizadas. Porém, aqui eu indico, que eu já falei para vocês, é a de 3,5 milímetros, que é a mais usada para... Você pode usar em barbantes, em fios, e para o nosso trabalhinho aqui, a gente vai começar utilizando também essa de 3,5. As outras eu tenho porque foi feito outros trabalhos que eu precisei utilizar elas. Mas a mais importante para vocês ter, para vocês começar, é a de 3,5. Os marcadores também são muito importantes, mas se você ainda não tem problema. Quando você estiver fazendo algum trabalho, você pode utilizar, por exemplo, um pedacinho de barbante, de preferência, se você estiver trabalhando nessa cor, um pedacinho de barbante de outra cor, para você utilizar como marcador. Mas não são todos os trabalhos que a gente utiliza marcadores, tá? Principalmente eles são utilizados em peças ovais, como tapete, se você for fazer algum amigurumi, também é utilizado. A tesoura, eu indico que vocês tenham uma tesoura própria para fazer o corte do seu barbante, tá? Para ela sempre ter um fio, para ela sempre ser bem afiadinha. E aqui também a gente tem as agulhas de tapeceiro, a agulha que a gente faz os arremates no final da peça. Algumas artesãs finalizam com a própria agulha de crochê, mas eu prefiro utilizar a agulha de tapeceiro, que eu acho que fica um acabamento melhor na finalização da peça, né? E, de preferência, eu prefiro essa de metalzinho. Essas de plástico aqui também podem ser utilizadas, só que elas são muito molinhas, então depende o barbante, acaba que é, não desliza tão bem. Por exemplo, essa aqui é muito grossa, né, também. E, então, eu prefiro essa de metalzinho. Mas se vocês têm aí uma agulha de plástico, não tem problema. Também dá para fazer os arremates. Assim como se vocês não tiverem nenhuma delas, também dá para fazer o arremate com agulha de 3,5. Inclusive, eu até vou ensinar vocês como faz, tá? Com a agulha de crochê também para fazer os arremates. O arremate que eu tô falando aqui é no final da peça, quando você precisa esconder o fiozinho, né, do começo, esconder o fiozinho do final, para não ficar nenhum fio ali sobrando na sua peça. E também, assim, não é uma coisa que você vai precisar agora, mas eu sempre tenho comigo cola para finalizar o trabalho, principalmente se for tapete que vai lavar, né, depois da máquina, essas coisas, eu sempre utilizo cola para finalizar. Ou essa cola pano aqui, ou essa aqui. Eu até prefiro essa cola pano aqui do que essa, mas qualquer uma das duas também é suficiente para você fazer o acabamento do seu projetinho. Fita métrica eu também uso muito para medir, principalmente para calcular, né, depois o meu trabalho, para ver como que vai ser o custo, né, quanto que foi o custo, para ver quanto que está medindo, para mim calcular o custo. Outra coisa que eu utilizo também, mas que não é necessário logo no começo, é uma balancinha para pesar os meus trabalhos, para ver quantas gramas que ficou, também para fazer a precificação, tá? Não é algo que você precisa logo de começo.
Essa pecinha aqui, eu comprei num kitzinho de agulhas quando eu estava iniciando, inclusive se vocês quiserem, é bem facinho de encontrar, na Shopee tem, é só você digitar kit para iniciantes. Ele vem nessa caixinha, vem marcadores de outros tipos também, mas eu prefiro utilizar esses daqui, né? Vem essas agulhas e vem essas agulhas aqui, menos essa. Vem tudo junto, então, no kitzinho, que você já vai estar pronto, né? E veio essa pecinha aqui também, que logo no início eu não sabia para que servia e não encontrei ninguém falando sobre ela. E agora eu descobri que ela é para você proteger a sua agulha. Tá ali no meio do projeto, que eu, como, por exemplo, eu levo meus projetos para onde que eu vou. Tô aí numa consulta, por exemplo, e eu levo meu projeto. Aí eu acabei aqui e fecho aqui minha agulha para não perder aonde que eu parei, tá? Esse aqui já tá acabado o projeto, mas se eu tivesse continuando nele, assim eu faria. Fecharia aqui e protegeria a ponta da minha agulha. Aqui, essas agulhas aqui, eu acabei não falando do tamanho delas para vocês, né? Aqui eu tenho a 2,5, essa roxinha primeira, 2,5, a 3, 3,5, 4, 5, 5,5, 6. Ah, essa aqui tá no lugar errado, vamos colocar aqui. Então, é 4, 4,5, 5, a 5,5, a 6 e essa grandona aqui é a de 8 milímetros. Essa aqui eu utilizo para fazer bolsas com fio de malha, tá? Essas outras aqui eu já utilizei com barbante, tá bom? Uma coisa que eu não sabia no começo é sobre a indicação do tamanho do fio. Normalmente, vem a indicação do tamanho, no fio que vocês forem comprar, do tamanho da agulha que vocês vão utilizar. Por exemplo, barroco, esse aqui é um barroco da Círculo. Aqui temos, então, a gramagem, são 400 gramas. A agulha de crochê, aqui está a indicação, então é de 3 milímetros a 4 milímetros e meio. Então, a gente pode usar a 3, a 3,5, a 4 e a 4,5 com esse barbante. Mas para iniciar, como eu já falei, eu indico a 3,5, que fica aí no meio. Se você perceber que o seu ponto está muito frouxo, você vai utilizar então a agulha número 3, para ele ficar mais certinho. Mas isso depois, então, que a gente começar a praticar, tá bom? Por enquanto, no início, vocês utilizam a 3,5. E se você perceber que o seu ponto, como no começo, meu ponto era muito apertado e nunca ninguém me deu essa dica, eu queria ter recebido ela antes. Você pode utilizar uma agulha número 4. Percebeu que o seu ponto é muito apertado, utiliza uma agulha número 4. Mas não se preocupe em ir comprar mais material agora. Vamos primeiro testar para ver se o seu ponto é apertado, se o seu ponto está na média ou se o seu ponto é muito frouxo. Fique tranquilo, então, que a gente vai aprender com a agulha número 3,5. Vou deixar, então, aqui só a minha agulhinha que eu vou utilizar e meus outros materiais que eu vou utilizar aqui para nossa aula, né? E ainda antes da gente partir para a nossa aula prática, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os tipos de fios, né? A numeração você também vai encontrar no seu barbante, quando você for fazer a compra do seu barbante. Ou então também quando você for no armarinho, você fala para a pessoa que vai te atender, que normalmente as pessoas são muito solícitas, principalmente se você falar, eu estou iniciando, não sei o tamanho do barbante. Você pode me ajudar? Ela vai te ajudar lá a falar assim, qual número você precisa. Por exemplo, o que eu vou usar aqui hoje com vocês é esse barbante aqui da Amazônia São João, número 6, ordem 6, número 6. Eu comprei, as minhas bobinas eu compro normalmente de 2 quilos, mas para vocês começar, utilizem aí uma de 700 gramas, não tem problema, tá bom? É só, a quantidade não importa, aqui a nossa aula é pra gente aprender a praticar os nossos primeiros pontos. Esse barbante aqui da Amazônia, ele tem um Tex, o Tex dele é 885. O Tex desse barroco aqui
também é 885. A diferença desse fio aqui para esse aqui da Amazônia é que esse aqui da Barroco é 100% algodão. Esse aqui é 85% algodão. Eu amo trabalhar com esses barbantes que são 100% algodão. Porém, para fazer tapetes ou outros trabalhinhos, eu gosto de utilizar esses de 85% algodão. Além do nosso custo-benefício ser maior, a diferença é pouca. Então, para a gente fazer aí um trabalho de qualidade e também a gente conseguir ter um retorno de valor maior, a gente utiliza esses barbantes, então, um pouquinho mais em conta, mas que são bons também, tá legal? Então, basicamente é isso. A numeração também vai influenciar muito para fazer tapetes. Eu gosto de utilizar número 6. Para fazer roupas, eu utilizo normalmente um fio charme aí, que vai ser um 4, mais ou menos, né? A numeração 4. Mas eu também tenho roupas no barbante número 6, que inclusive eu tenho um vestido nessa cor sereia aqui. Eu fiz todo ele com esse barbante, utilizei um rolo desse e meio para fazer ele. Então, a apresentação do fio é basicamente isso. Então, a importância da tesoura também já falei, para vocês ter uma própria para cortar os fios, que vai ficar de uma maneira mais precisa, né? Que você não vai se preocupar em não ter o fio na hora dela de cortar, né? Ela ser prática para você cortar, não ficar ali mastigando, ela corta de uma vez. E os marcadores também já falei deles para vocês. Estou aqui então com a agulha 3,5 e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como segurar a agulha. Existem duas maneiras que eu vejo que a maior parte então das artesãs segura. A maneira de como segurar um lápis, assim, né? E também a maneira de como segurar uma faca, que é assim. Eu não me adaptei a fazer dessa forma. Eu não consigo trabalhar assim, segurando como se fosse uma faca. Eu me adaptei segurando como se fosse um lápis. Mas eu quero que vocês tentem da forma que vocês se sintam mais confortáveis em trabalhar, tá bom? Assim, para mim, fica mais fácil de conseguir manusear. E assim, gente, eu não consigo. Eu já tentei, às vezes a mão tá doendo um pouquinho, você quer trocar a posição, mas eu não consigo. Eu preciso fazer assim para mim conseguir trabalhar um projeto, senão eu não consigo desenvolver ele. Preciso segurar dessa maneira. Mas eu quero que vocês se adaptem aí, segurem da forma que for mais confortável para vocês. Então, essa foi a forma de como eu seguro a agulha, né? A linha eu faço da seguinte maneira. Algumas artesãs enrolam aqui no dedo, né? E daí vão trabalhando aqui, vão soltando o trabalho, mas eu não consigo também. A forma como eu aprendi é assim: eu seguro aqui, passo no dedo indicador, por baixo do dedo do meio, por cima desse aqui e por baixo do mindinho. Eu seguro assim, dessa forma. Conforme eu vou trabalhando aqui, a linha vai deslizando nesse dedo. Assim, deixa eu mostrar para vocês da forma prática. Vocês não precisam fazer por enquanto, eu só quero mostrar como a linha desliza. Ó, eu vou puxando aqui e a linha vai vindo automaticamente para minha correntinha que eu vou subindo. Então, essa foi a forma como eu me adaptei, mas vocês também podem se adaptar da forma que vocês conseguirem. Então, para mim, eu seguro aqui, passo embaixo, passo por cima do indicador, por baixo do dedo do meio e por cima desse dedo aqui, ficando assim dessa forma. Para mim, é a maneira mais fácil. E também vocês vão perceber que a tensão de vocês no começo às vezes vai ser um pouco mais solta, um pouco mais apertada. Então, assim foi a forma que eu consegui fazer com que o meu fio deslizasse de uma maneira que a peça vai ficando correta, os pontos vão se alinhando, né? Então,
Uma coisa muito importante também, além da forma como você segura a agulha, além da forma como você vai segurar o seu barbante, eu quero que vocês tentem dessa forma, tá bom? Para vocês ir se adaptando. Eu quero falar também sobre a postura, onde que vocês vão fazer o crochê de vocês. É muito importante que vocês sentam, então, com uma postura boa, para não dar dor nas costas e nem nos ombros, né? Para vocês não ficar tensos. Eu quero que vocês aprendam a fazer o crochê e que fiquem de uma forma confortável, né? Uma cadeira confortável, em um lugar bem iluminado também, para vocês não forçar muito os olhos de vocês. E outra coisa é não se esquecer de dar uma parada aí, fazer os intervalinhos, para você, porque no começo talvez você sinta um pouquinho de dor nos dedos, né? Mas é muito importante. Eu até hoje faço essas pausas de hora em hora para ir me alongando, dou uma esticada, também fico em pé, para não dar dores, né? O que é muito importante. O alongamento que eu faço é muito simples e bem basiquinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês também fazerem. Não se esqueçam de fazer. Você pode começar fechando e abrindo a mão. Eu faço 15 vezes esse movimento. Outro movimento que eu faço é esse aqui, o de pinça. Pego nos dedinhos e vou fazendo assim, também por 15 vezes cada dedo, para ir fazendo o movimento de pinça e para ir alongando os seus dedinhos. Aí também eu puxo então a palma da mão, dou uma alongadinha aqui no nosso pulso, faço isso com as duas mãos, tanto para cima quanto para baixo. Também conto 15 segundinhos aí para não deixar nossas mãozinhas atrofiar e também evitar de dar dor, né? A fadiga aí das mãozinhas. Isso deve ser feito pelo menos se vocês estão praticando aí mais de 1 hora por dia, para de hora em hora. Sentiu que tá dando um cansaço aí meia hora, para também, faz aí o alongamento, não leva nem 15 minutinhos para você fazer, e é algo que você vai prevenir uma dor aí futura. Principalmente quando a gente está começando, porque é algo novo, né? Algo novo que a gente está fazendo e o nosso corpo acaba sentindo. Então é muito importante fazer o alongamento, tá bom?